Como tem sido a nossa oração? É o título da nossa mensagem dessa noite. Como tem sido suas orações? Como tem sido as suas orações? Você tem orado? Qual tem sido o conteúdo das suas orações? O que você tem colocado diante de Deus? Quais são as suas petições? Quais têm sido os seus clamores a Deus? Qual o mérito? Qual o sentido? Qual a vontade? Para quem nós temos orado? Temos sido respondidos em nossas orações? Como tem sido as suas orações? E eu selecionei um texto conhecido das Escrituras que fala a respeito de oração. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? O que você quer? Ele perguntou. Jesus perguntou. O que você quer? O que você quer? Ele perguntou. Ela respondeu. Permite que no teu reino estes meus 2 filhos sentem um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhe disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que eu estou prestes a beber? Podemos, responderam. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados pelo meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, os outros 10 apóstolos, né? Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo dos demais. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como têm sido as suas orações? A mulher de Zebedeu aproximou-se de Jesus. Segundo a tradição, seu nome era Salomé. O texto sagrado não diz, mas tradicionalmente acredita-se que a mulher de Zebedeu era Salomé, irmã de Maria, portanto, tia de Jesus. Portanto, Tiago e João seriam irmãos e primos de Jesus. Irmão entre eles e primos de Jesus. Havia, portanto, uma certa intimidade ali
entre Salomé e seu sobrinho. E essa intimidade talvez tenha facilitado o acesso dela ao seu familiar. E ela se aproxima de Jesus. Ela se aproxima de Jesus não sozinha. O texto nos ensina que ela se aproxima de Jesus juntamente com seu filho. Outro sinótico, outro evangelho sinótico vai dizer, inclusive, que foram os dois que pediram. Portanto, havia uma harmonia entre o pedido da mãe e o pedido dos filhos. Eles estavam em acordo, pediam juntos. Mas nesse texto específico, o autor sagrado nos detalha o fato de que foi a mãe que pediu em favor do seu filho. Então ela aproxima-se de Jesus, a mãe de João e Tiago, juntamente com os dois, e prostra-se. E essa prostração, ela é símbolo de adoração. Quando nós nos prostramos, nós estamos adorando. E ela faz aquele ato simbólico, religioso, de reconhecimento da autoridade de Jesus, de adoração à sua pessoa. Ela talvez estivesse aqui na igreja, quem sabe, levantando as mãos, cantando cânticos, estando de joelhos, ou não sei como, em adoração. Ela se prostra. Só que essa prostração, essa adoração, ela antecede o seu desejo maior. E o seu desejo maior não era adorar. O seu desejo maior era pedir. Ela se aproxima de Jesus e o texto nos diz, prostrando-se, fez-lhe um pedido. E Jesus, olhando para aquela situação de prostração, olhando aquela estrutura ali, aquele esquema já programado, talvez um ato de nepotismo, né? Aquela coisa, eu sou primo, então vamos ver se eu consigo aqui alguma coisinha a mais. E Jesus percebe aquela coisa toda, ele não é menino, não é ingênuo. Vê as coisas com uma rapidez sobrenatural. E ele já começa a perceber o que é que está acontecendo ali. E ele vendo aquela situação toda, talvez aquela adoração maquiada, talvez aquela adoração fajuta, talvez aquela adoração frágil, ele já percebe o que levou aquela mulher a se aproximar e já pergunta, diga o que é que você quer. O que é que você quer? Como se dissesse, eu sei que você não veio aqui de fato por mim. Eu sei que você não veio aqui pela presença, você veio aqui pelo presente. Eu sei que você não veio aqui atrás de mim, você veio aqui para ter uma bênção. Eu sei que você não me procura para de fato ter um relacionamento comigo, você quer ter relacionamento com aquilo que eu posso dar para você. Jesus percebe tudo isso. E pergunta, né? O que você quer? Isso torna clara a ideia de que ele estava sabendo o que estava acontecendo ali. O que estava atrás, o que estava por trás daquela ação pseudo-devota daquela mulher, daquela mãe, não é? Que, se nós formos analisar bem, ela está pedindo algo porque ela pensa que aquele algo que ela está pedindo, aquilo vai realizar os seus filhos, como qualquer mãe quer o bem dos filhos. Dizem que amor de mãe é incomparável, né? Eu não concordo muito bem, eu acho que amor de pai é incomparável. Mas deixando de lado essa briga e indo para a briga do caso concreto, a gente tem que ver de fato qual é a intenção daquela mãe.
E a intenção do coração dela é querer o melhor para seus filhos. É fazer pedidos a Deus que ela acha que talvez seja o mais adequado para os seus filhos, como qualquer mãe que ama um filho. E ela então faz o pedido. E na visão judaica, a vinda de Jesus, ela tinha um objetivo. E o objetivo era messiânico político. O objetivo, a visão de Jesus ali, inclusive para os apóstolos, é que Jesus, o Messias, iria libertá-los do jugo romano. Ia ser uma libertação econômico-política somente. Eles não percebiam, de fato, qual era a mensagem embutida ali no centro das Escrituras. Não tinha nada a ver com libertação política, não tinha nada a ver com exército, com guerra, com militarismo, com armas. Era uma outra libertação, era a libertação da alma, é a libertação da mente, é a libertação do homem inteiro, é a libertação da humanidade. Não de um estado, de um país específico, mas na mente judaica a libertação era a libertação meramente política. E qual é a ideia que a mulher de Zebedeu tem? Ora, quando ele vier a reinar, eu quero que meu filho seja o primeiro-ministro, né? E o outro o segundo-ministro. Eu quero que eles giram ali, né? Que eles venham a gerir esse governo encabeçado por Jesus, mas eu quero que meu filho esteja sentado ali do lado direito e o outro do lado esquerdo. Eu quero que eles participem da esfera de comando ali daquela nação. Esse é o pedido de uma mãe, querer o bem dos filhos. E eu fico pensando em fazer uma releitura do pedido, talvez, de muitas mães dos nossos dias. O que é que a gente está pedindo para os nossos filhos? O que é que a gente pede? O que é que a gente quer? Quais são nossos sonhos para eles? Como têm sido as nossas orações em favor dos nossos filhos? Ó Senhor Deus, que ele possa terminar o curso tal, que ele possa iniciar, que ele possa passar no vestibular, que ele possa passar no concurso, que ele tenha um negócio próspero. Não é assim mais ou menos nossas orações? Eu quero que ele tenha, o que é que a gente está pedindo de fato? Eu quero que ele tenha poder, eu quero que ele tenha dinheiro, eu quero que ele seja um homem aplaudido. As nossas orações são muito semelhantes a essa aqui. E eu fico pensando se esse deve ser de fato o conteúdo das nossas orações. Ou talvez, será que nossas orações somente seriam e devessem ser baseadas somente nessas questões? Será que não teria outras coisas mais importantes para que a gente possa orar para que os nossos filhos fossem? Quantas vezes nós oramos para termos um filho realmente consagrado ao Senhor, um menino segundo o coração de Deus, um menino que cumpre os seus propósitos, o seu chamado, aquilo que Deus preparou ele para ser. E o que eu vejo na experiência diária é que, geralmente, as orações são exatamente iguais a essa aqui. Declara que no teu reino, esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E as outras coisas, os detalhes, o que ele vai ser da vida, se ele vai ter diploma ou não vai ter diploma, se ele vai ser rico ou se não vai ser rico, se ele vai ser aplaudido pelos homens ou não vai ser aplaudido pelos homens, isso é detalhe, meu irmão. Isso é coisa pequena, diante de um coração consagrado a Deus, diante do desejo de ser um homem justo e sério diante do Senhor, seja o caminho que ele escolher trilhar. Isso de fato é importante, isso de fato é o que dá certo, isso de fato é o que alegra o coração de Deus. Mas às vezes as orações das mamães e dos papais se assemelham muito a essa daqui.
Oração essa que certamente não deva ter agradado de maneira completa o coração de Deus. Disse-lhes Jesus, verso 22, disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. E é essa resposta que ele tem para muitas das nossas petições. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem o que estão pedindo. Às vezes, a maior resposta que a gente tem de Deus é essa. Você não sabe o que você está pedindo. Essa é a resposta mais frequente que a gente ouve do Senhor. Ou que Deus gostaria de dizer para você. A gente fala, Ele responde, você não sabe o que é que você está pedindo. A gente pede, Ele chega e responde, você não sabe o que você está pedindo. A gente pede de novo, Ele responde, você não sabe o que você está pedindo. A gente faz uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma 10ª petição, e Ele responde, você não sabe o que você está pedindo. Por isso a gente deve, irmãos, pedir constantemente o auxílio do Espírito Santo para fazer as nossas petições. E antes de fazê-la, colocar diante da peneira do Espírito e ver de fato se o que a gente está pedindo é o melhor. Se a gente está sabendo realmente o que a gente está pedindo. Nossas petições, às vezes, elas podem trazer consequências terríveis. Achamos que sabemos o que seja correto, mas às vezes não sabemos. É por isso que a oração deve ser no Espírito. Nós devemos consultar o Espírito, nós devemos entender o Espírito, nós devemos, de fato, conhecer a palavra de Deus, conhecer os segredos das Escrituras, para então podemos pedir bem. E quando nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos responde. Mas às vezes não respondemos, não temos as nossas orações respondidas, porque pedimos mal, para gastar em nossos próprios interesses. É o que a palavra ensina. Pede não receber, porque você está pedindo o quê? Mal. Romanos, capítulo 8, verso 26, tem uma lição importante para a gente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Nós temos o Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas próprias limitações. Porque essas limitações não são somente da mulher de Zebedeu, essas limitações fazem parte da nossa humanidade caída, limitada e egoísta. E que tem olhos, muitas vezes, muito mais focados para o agora do que para o depois, para esse mundo do que para o próximo, para a nossa vida do que para Deus. E a gente tem que transcender isso e pedir a ajuda do Espírito para fazê-lo. Porque sozinho, às vezes, a gente não consegue. A gente é tão voltado para os nossos interesses, para as nossas coisas, para os valores desse mundo, para a cultura que reina, que às vezes não temos tempo de fazer essa autoanálise. Será que isso é vontade de Deus? Será que isso é o mais importante para Deus? Será que isso é o fundamental para o Senhor? E como Ele mesmo nos ensinou, a melhor oração é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A melhor oração é a oração de submissão. É a oração que a gente diz: Senhor, olha, eu quero, eu desejo, eu anseio, eu tenho a minha vontade, mas
como o Senhor me ensinou. Seja feita a tua vontade. Oração só é oração mesmo quando é completamente ligada, amarrada, em submissão. Quando a gente coloca as nossas vontades, mas ao mesmo tempo nós nos submetemos. Seja feita conforme a tua vontade. Eu sei, irmãos, eu sei que o nosso desejo pessoal é que todas as nossas vontades sejam feitas, realizadas. A sua vontade é essa, a minha também. Mas o Evangelho, ele é centrado, ele é fundamentado, não num processo de vitórias individuais, não num processo de realização de vontades individuais. A base do Evangelho é que Jesus é o Senhor e eu sou servo, submisso à vontade dEle. Esse é o discurso evangélico. Esse é o único discurso evangélico. Pode não ser um discurso agradável, pode não ser um discurso popular, mas tenha certeza, é o melhor e único discurso verdadeiro. O resto é conversa para cativar o seu coração e prendê-lo em questões que não são nobres nem cristãs. Não existe evangelho sem submissão. Não existe evangelho sem obediência. Não existe evangelho sem senhorio. Não existe evangelho sem independência. Pode haver festa, pode haver orgia espiritual, mas não é evangelho. E esse evangelho nós devemos pregar. E esse evangelho nós devemos seguir. E esse evangelho nós devemos lutar para colocar em prática. E o texto continua. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E eles são rápidos em responder, podemos. Eles nem sabem o que é que Jesus está falando. Eles nem imaginam o que é que Jesus está falando. Eles acham, eu posso, eu consigo, eu sei, eu não vou te negar, Jesus. Mesmo que o galo cante não sei quantas vezes, eu não vou te negar. Eu consigo. Aí Jesus responde, certamente, talvez dando uma risadinha no fundo do coração, certamente. Você pode beber do cálice que eu posso beber, que eu estou para beber. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Os 10 ficaram indignados. Mas por que você acha que eles ficaram indignados? Porque é eles que queriam estar lá. Não os 2 irmãos somente, eles queriam estar participando também dessa distribuição de poder. Por isso que ficaram indignados. Eles não ficaram indignados, poxa, que pobreza espiritual desses 2 irmãos. Como é que pode, depois de tanto tempo andando com Jesus, ainda está pensando nessas bobagens de criança? Nada. Eles ficaram chateados porque eles não queriam perder o posto. O posto eles queriam o posto da mesma forma que aqueles outros irmãos. Por isso que ficaram indignados. A gente pode pensar de maneira apressada, não, ficaram indignados porque eram homens espirituais. Até Judas ficou indignado, veja você, os 10 ficaram. Judas ficou indignado com aquele pedido, porque Judas queria estar ali também. Judas era o dono da bolsa, era aquele que guardava o dinheiro dos apóstolos. Mas ele queria também estar ali, mais empoderado. E eu fico pensando, não é? Como a gente deve ter cuidado em relação a algumas questões. E como Jesus é paciente com a gente, irmãos. Ele é tão paciente com a gente, eu vejo por mim quão impaciente eu sou com as limitações das outras pessoas. Jesus é tão paciente comigo, foi tão paciente. Aqui ele estava não sei quantos anos andando já com esses caras aqui. E esses caras pensando em estar um à direita e outro à esquerda dele. Não valeu, ele deve ter pensado, poxa, não valeu nada esse meu esforço. Puxa vida, eu tenho ensinado, tenho andado, tenho comido, tenho dormido com esse povo. E eles ainda estão pensando como crianças.
ainda tão focado nessas bobagens, nessas infantilidades, ainda são tão juvenis assim, e eu perdendo meu tempo aqui. Mas Jesus não faz isso, não faz o que eu faria, não faz o que eu já fiz. Ele continua lutando e ensinando, com paciência. Andando mais 1, 2, 3, 4, 5, 10 milhas com aquele povo que não ouve, que não aprende, que não amadurece. Aquele povo que não cresce. E ele então continua, não é? Ensinando. Jesus os chamou, então Jesus faz uma reunião, Jesus chama eles, não é? Chama eles para perto mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Com toda a paciência do mundo. Sabendo dos seus interesses escusos do coração. Jesus conhecia os corações, Ele conhece o meu coração, conhece o seu também. Conhece o nosso DNA tendencioso para esse mundo, para os valores desse mundo. Sabem que às vezes nós refletimos mais os valores desse tempo do que os valores dele, mas Ele continua ensinando, Ele continua tentando, Ele continua querendo que a gente se eleve espiritualmente. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Ou seja, o que Jesus está querendo nos ensinar e dizer é que a igreja não é o nosso mundinho. A igreja não é o nosso mundão. Aqui funciona de maneira diferente, irmão. Aqui os valores são outros. Aqui o que é bom é diferente do que é bom lá fora. Aqui o que vale é outra coisa. Aqui o importante é diferente de quem é importante lá fora. A igreja é contracultural na sua essência. Nós seguimos um líder que foi morto pelos valores de fora. E às vezes nós queremos trazer esses valores para cá, para dentro, para matar o nosso líder de novo. Para matar de novo quem ressuscitou. Pelo menos querer fazer isso, deixando o seu coração entristecido. Querendo fazer com que as coisas funcionem da mesma forma que funcionam lá fora. Não é assim. Por isso esse cuidado, por isso esse tremendo afinamento de percepção, Jesus deseja que a gente tenha. No mundo, o que ele estava querendo ensinar, no mundo as coisas funcionam de uma forma. Você sabe como é a dinâmica do mundo. Você sabe como é que as coisas funcionam no mundo. Qual a engrenagem? Quais são os princípios? Quem são os aplaudidos? Irmãos, vejam as pessoas que são aplaudidas lá fora. São as pessoas que são valorizadas lá fora. É isso que você quer para você? Veja quem está na manchete dos jornais. Essas são as pessoas importantes. Essas são as pessoas que dão ibope. Essas são as pessoas que são valorizadas. Você acha que Jesus valoriza essas coisas? Essas pessoas? É isso que Ele quer para a sua igreja? Abra o jornal.
Às vezes quem Jesus valoriza nunca vai ter uma manchete sobre elas, uma informação sobre elas. Ao contrário. Não será assim entre vocês. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, quer ser importante? Quer ser importante? Quer? Jesus já disse o que é que a gente tem que fazer. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Duro é este discurso, Senhor. É duro. Quem pode suportar? Ninguém. Somente a quem eu conceder o poder de aguentar. Somente pelo Espírito. Somente pelo poder de Deus. Somente pela graça abundante do nosso Senhor, que nós podemos ter a capacidade de cumprir os seus mandamentos. E eu quero desafiar você, que tem o Espírito de Deus, a viver essa contracultura espiritual. A viver essa contracultura cristã, de fazer aquilo que Jesus está dizendo. Seja importante, irmão. Seja importante, irmã. Mas sabe como é que você vai fazer isso? É talvez indo completamente de encontro aos valores lá de fora. É servindo, é amando, é priorizando os outros. É sendo escravo. É sendo servo, é sendo obediente, é fazendo a vontade dele. É colocando a vontade dele antes da sua. É assim que te alcança a importância no reino de Deus. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a contracultura que a gente deve vivenciar. Eu não sei se você já viu alguma vez algumas filmagens de astronautas. Já viu filmagem de pessoas que vão para o espaço? Eles têm que passar não sei quantos anos treinando para conseguir viver nessa outra realidade. É uma outra realidade. Tudo é feito de maneira diferente porque não tem gravidade. A comida é feita diferente, a forma de dormir é diferente. É uma outra realidade. É uma outra realidade. E a gente tem que aprender a viver dentro dessa outra realidade. O Evangelho é essa vida no espaço espiritual, sem a gravidade que nos puxa para baixo. Jesus nos ensinou como a gente deve fazer para viver nessa dimensão. Estamos sendo treinados para isso. Estamos sendo preparados para vivermos essa dinâmica um pouquinho diferente das coisas. Não fazendo da igreja nosso mundinho particular. Nós somos homens e mulheres espirituais, vivendo nessa outra realidade. Estamos nos aprofundando, sendo cada vez mais parecidos com Cristo, fazendo da nossa vida uma outra realidade. Realidade que as pessoas não vão compreender, nem entender. Quanto mais a gente avança em alguma coisa, mais diferente as coisas ficam para os iniciantes.
A gente pega um jogador de alta performance que joga faz um determinado esporte, é completamente diferente daquele que está começando a fazer aquele esporte. A dinâmica é completamente diferente. Ele olha para aquilo que ele está fazendo de uma forma completamente diferente daquele que é iniciante. Você pega um jogador de tênis, parece que a raquete faz parte do corpo do cara. Ele joga, ele não pensa agora eu vou colocar o braço para trás, vou olhar para a bola. Não, é automático. Automático. Nós estamos sendo treinados para vivermos a vida espiritual no automático. Quanto mais a gente se aprofunda nas coisas, mais as coisas são diferentes. Estava conversando com a professora de matemática, que ela diz assim, olha, quando a gente se aprofunda demais com a matemática, sabe o que a gente vê menos? Eu disse, não tenho ideia. Ela, números. Tomei um susto. Quanto mais se aprofunda na matemática, menos vê número? Ela disse, é. Quanto mais você se aprofunda na matemática, mais você vê letras. Tomei um susto. Às vezes, quando a gente se aprofunda em alguma coisa, a coisa começa a ficar um pouquinho diferente daquela que a gente está acostumado a vivenciar. Por isso a vida espiritual é mais ou menos dessa maneira também. Quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente vai ficando diferente daqueles que vivem no lugar raso da espiritualidade.